Olá meus amigos, minhas amigas, colegas de estrada. Eu sou Carlos Barros e hoje eu vim para contar um pouco sobre a história do motociclismo no mundo. Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre o histórico e também os símbolos e significados que nós encontramos nos motoclubes, bastante utilizado pelos nossos irmãos motociclistas. Ok? Vamos lá. Bom, o motociclismo surge num contexto de Segunda Guerra Mundial. É importante entender que na década de 40 o mundo viveu uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, ela vai criar tendências, ela vai criar moda, ela vai criar tecnologia e uma série de coisas que estão ligadas à Segunda Guerra Mundial. E pós Segunda Guerra Mundial há um continuismo e também transformações pós-guerra. Pois bem, no ano de 1927, ainda antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, no Brasil surgiu, no estado do Rio de Janeiro, o Motoclube do Brasil, 1927. Bom, este é o primeiro motoclube que se tem conhecimento no Brasil. Beleza? Uma informação muito importante, porque vai surgir um motoclube no Brasil ainda antes da tendência do motociclismo ganhar o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Em 1948, aí 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir um grupo de motociclistas e daí o motoclube norte-americano chamado de Anjos dos Infernos. Pois é, parece tremer, parece ser algo assustador, mas não tanto. Vocês vão entender o porquê dentro dessa contextualização que nós vamos fazer agora sobre o motociclismo. Bom, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma problemática política, social, econômica para o mundo. Pós Segunda Guerra, muitos amigos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, eles se reuniam em bares ou espaços abertos para falar sobre horrores da guerra. E eles faziam reuniões nesses bares e nesses espaços abertos para falar sobre os horrores da guerra, para falar sobre os sonhos perdidos com a guerra, para falar sobre os amigos e irmãos, como eram considerados os combatentes durante a guerra. E a partir dessas reuniões que esses ex-combatentes eles faziam, isso foi criando uma tendência nos Estados Unidos. E aí surge um grupo de motociclistas, de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. É aí que surge o motoclube Anjos dos Infernos. São anjos, porque salvaram vidas nos infernos, que eram as batalhas vividas durante a Segunda Guerra Mundial. É preciso lembrar que os Estados Unidos participaram no final da Segunda Guerra Mundial numa luta dentro de uma aliança formada pelos Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. E os aliados que faziam oposição, chamada Aliança do Eixo, que era formada por Japão, Itália e também a Alemanha. Então são esses grupos que vão se confrontar durante as guerras, e em especial na região do Pacífico, em Pearl Harbor. Os norte-americanos eles tiveram combates com os japoneses, os kamikazes, que invadiram o litoral norte-americano, fazendo uma série de invasões
e bombardeios naquela região. E muitos horrores foram criados, né, durante a guerra, e esses ex-combatentes, após guerra, eles começavam a partilhar os seus sentimentos, né, faziam reuniões constantes, e daí surge essa tendência do motociclismo nos Estados Unidos, que vai influenciar o mundo. E isso vai criar uma febre em todo o mundo. Não somente nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro vai viver essa tendência. Bom, o Brasil possui 3.898 motoclubes. O estado de Pernambuco, embora seja um estado pequeno, é o estado com o maior número de motoclubes. São 677 motoclubes no estado de Pernambuco. Em segundo lugar vem o estado de São Paulo, com 497 motoclubes, e o Rio de Janeiro com 354 motoclubes. Embora o Rio de Janeiro fosse pioneiro, né, com o surgimento do motociclismo ou dos motoclubes, não é o estado do Brasil com o maior número de motoclubes. Nós temos hoje alguns motoclubes que são bastante conhecidos. Temos os Bodes do Asfalto, que surgiu na Bahia, muito famoso, um dos maiores que nós temos no Brasil. Existem também os Abutres, que tem um reconhecimento internacional. A sede está no estado de São Paulo, e inclusive eles já receberam honrarias, da ONU pelos serviços relevantes prestados, que são ações sociais feitas pelo motoclube. E há também o Motoclube do Brasil, que é o primeiro que surge no estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos os maiores motoclubes em nosso país. No segmento religioso há também uma diversidade de motoclubes, e o MAN, do qual faço parte, tem a sede em Eunápolis, no estado da Bahia, e conta hoje com um grupo muito forte em vários estados no Brasil e também em outros países na América. Bom, motoclube é um agrupamento de pessoas que se reúnem para atividades do motociclismo. Mas o motoclube não surge apenas de um agrupamento. O motoclube ele tem toda uma responsabilidade, e é muito sério participar de um motoclube, porque existe um estatuto, existe uma hierarquia e existe também propósitos dentro do motoclube. Então está aí um pouco do contexto do surgimento do motoclube e como isso se espalhou para o mundo. Ok? Beleza. Uma outra parte que eu quero falar desse vídeo é sobre os símbolos e os significados que nós temos dentro do motociclismo. Um deles, a Cruz de Malta. A Cruz de Malta, ela tem 8 pontas e 4 braços, e eles se unem no centro. Então isso mostra uma coisa bem interessante, que tem um significado da força do espírito e também da regeneração. A Cruz de Malta surge entre guerreiros cristãos durante a Idade Média, no movimento das Cruzadas, e que tem uma expansão muito forte do exército das Cruzadas, e que os turcos eles foram influenciados pelos cruzados, e eles passaram a carregar essa cruz como símbolo também para eles. E de lá, de vários pontos da Europa, eles levaram a influência para Malta. Daí entender a Cruz de Malta. Eram guerreiros cruzados da Idade Média. Os motociclistas também são guerreiros dos dias modernos, que procura desbravar espaços diversos, mostrando a sua bandeira do motoclube, que é o brasão. Outro símbolo importante do motociclismo é a caveira. A caveira ela foi diabolizada por muitos durante tempos, e até os dias de hoje existem muitos que temem
ou que diabolizam a imagem que é feita da caveira. Mas a caveira, ela tem algo muito importante para nos ensinar, que é a igualdade e a fraternidade. A caveira, ela não tem pele, ela não tem olhos, ela não tem cor, ela não tem religião. A caveira, ela não tem nada que identifique o indivíduo, mas há um ensinamento muito importante, que todos são iguais após a morte. Não há cor, não há sexo, não há religião, todos são iguais. E a igualdade é um dos pilares importantes dentro do motociclismo. É importante que a gente busque entender isso, porque há um preconceito muito grande e nós, motociclistas, nós buscamos lutar contra esses preconceitos. E a caveira, né, ela livra o indivíduo desse preconceito, mostrando que todos são iguais. E é também uma oportunidade para que a gente possa refletir na morte. Porque depois da morte todos são iguais. Legal? Pois é. Há um outro símbolo importante, que é o símbolo da águia. A águia, ela é veloz, a águia, ela sobrevoa grandes alturas, ela tem uma visão privilegiada, a águia é muito corajosa, e essas características nós podemos trazer para o motociclismo, entendendo algo muito importante, o desejo de liberdade. A águia é livre, a águia, ela enxerga horizontes, ela tem uma visão diferenciada, e o motociclista, ele tem esse desejo de liberdade, ele tem esse desejo não de voar, né, mas de andar nas estradas e conhecer lugares maravilhosos que outros não conhecem. Então a águia é muito importante dentro do símbolo do motociclismo. Ok, meu amigo, só que para falar do colete, aí a gente vai precisar de mais tempo. Portanto, o que vamos fazer? Esperar a próxima aula, ok? Então ficamos por hoje nos símbolos, significados e origem do motociclismo, e na próxima aula a gente vai tratar especificamente do colete, ok? Bons ventos e show de rodas. Valeu e até a próxima aula.